tá bom? E eu trouxe aqui o exemplo, né, daquela proposta que eu falei com vocês do CFO. Bom, como que nós vamos proceder para organizar as nossas ideias? Será que eu posso pegar as informações que estão lá nos textos de apoio, que nós chamamos de textos base, né, textos de apoio, e me valer daquelas informações para desenvolver o meu texto? Não, isso você não pode fazer, né? Você pode interpretar aquelas ideias e desenvolver as suas próprias, porque senão você vai estar, né, ali plagiando as informações. E isso fica o quê? Complicado. Você não vai mostrar aquela criticidade que você precisa mostrar, né, em relação ao tema. Então, eu vou pedir desculpa e licença a vocês que eu preciso ler para que a gente possa compreender melhor as informações que estão aqui no texto de apoio. E depois, gente, é importante você também ficar atento, e eu não vou ler todas as instruções, tá? Mas é importante que você fique atento também às instruções que estão na prova, bem como as instruções que estão lá no edital. Então, essas informações todas são importantes. As das instruções da prova discursiva, né, da prova dissertativa argumentativa, e as informações que estão lá no edital. Bom, então, mas sem delongas, vamos ler aqui o texto. Diz o seguinte: leia o texto de apoio abaixo para desenvolver a proposta de redação. Lembrando que isso aqui é apenas um exemplo, né, de uma prova dissertativa argumentativa do CFO de 2025. Então, Gaston Courtois, 1984, em seu livro A Arte de Ser Chefe, diz que os exemplos arrastam, concretizam um ato ou uma atitude que não passava, até então, de uma visão abstrata do espírito, e que, quanto mais alto o homem está colocado, menos frequente é o controle de seus superiores. Também a consciência deve crescer no chefe, à medida que, subindo na hierarquia, ele se torna mais livre e mais solitário. Gente, por que eu fiz essa leitura desse texto com vocês? Primeiro, que nós precisamos ter clareza do que se trata. O tema é o seguinte, presta atenção: a influência do chefe, para ser profunda, exige que o exemplo seja total. Pessoal, compreender o tema, relacionar esse tema com o texto de apoio e procurar relacionar isso com as informações que nós já temos de repertórios socioculturais demonstram nossa capacidade de montar criticamente um texto. E é isso que nós precisamos nos beneficiar. Eu preciso me apropriar de todas as informações possíveis para que eu possa trabalhar de maneira concreta as informações do meu texto. Gente, eu tenho apenas 30 linhas, então eu preciso entender o texto, entender a proposta para ser mais objetivo, ok? Então, eu começo sempre falando com os meus alunos a respeito do tema. Eu tenho que pegar sempre as palavras mais importantes, as palavras-chave desse tema. Quais são as palavras que, de repente, não poderão faltar lá na minha introdução, para eu sinalizar para o meu corretor que eu estou dentro do tema? As palavras são influência, chefe, exemplo. Então, essas palavras influência, chefe e exemplo demonstram ali, né, a totalidade do meu tema. E se você parar para pensar e voltar ao texto do Courtois, nós temos aqui: os exemplos arrastam. Quando ele fala que os exemplos arrastam, significa que os chefes, eles, independente, né, da situação, aqui está voltado, obviamente, para uma hierarquia da polícia militar, né, em que nós temos ali que seguir, vamos assim dizer, hierarquia mesmo, né? Quando se fala que os exemplos se arrastam, são os exemplos do chefe. O chefe demonstrando atitudes, né? Os seus subordinados, os seus comandados, vão aprender com ele através dessas atitudes, e não apenas por palavras, por imposições. Depois ele fala o seguinte:
concretizam um ato ou uma atitude que não passava até então de uma visão abstrata do espírito. É aquilo que eu falei, né? Por meio das atitudes, o chefe também está demonstrando como é a sua capacidade de comandar. Eu não comando apenas impondo, mandando no sentido de ordenar que você faça alguma coisa, mas os meus exemplos também você deve seguir, certo? E por fim, subindo na hierarquia, ele se torna mais livre e mais solitário. Ou seja, o chefe, quando ele sobe na hierarquia, é porque ele está se afastando, vamos assim dizer, daqueles olhos que comandam o próprio chefe. Gente, vamos pegar, por exemplo, aqui uma situação que eu vou relacionar até em uma escola mesmo. Na escola nós temos os professores, os coordenadores, né? Nós temos a parte administrativa e nós temos ali o diretor. O diretor, ele é o chefe. Eu tenho que entender, só fazer essa analogia, para que nós possamos compreender a proposta como um todo. Então, eu tenho o diretor, que sendo ele o chefe, ele não vai ter muitos olhos para cima dele para poder mandar. Então, esse diretor dificilmente vai receber ordem de uma outra pessoa lá em cima dele. Então, as atitudes desse diretor já são atitudes daquela pessoa que deve demonstrar o que é comandar. Ele, sendo diretor, não tem pessoas que vigiem ele, vamos assim dizer, ele pode chegar, ele tem um horário assim como todos. Se ele chega no horário, é um reflexo da sua atitude. Ele poderia chegar num horário, sei lá, atrasado, não precisa estar numa sala de aula, mas ele, chegando no seu horário certinho e indo embora no seu horário certinho, ele está sabendo mostrar ali com as suas atitudes esse comando. Depois nós temos esse diretor, será que tem alguns privilegiados? Será que ele defende alguns e outros ele é menos, vamos assim dizer, participativo? Isso é uma outra atitude. Se as pessoas veem que ele está sendo mais afetivo com um, vamos assim dizer, protegendo mais um do que os outros, isso é uma atitude negativa. Isso pode demonstrar que aquela pessoa não é de uma confiança. Então, ele precisa demonstrar o quê? Um exemplo total. Vocês conseguiram compreender o que eu disse aqui? Por que isso é importante? Porque quando eu estiver, né, lendo para vocês o texto, né, que eu criei a partir dessas informações, nós vamos poder entender melhor essa ideia de influência profunda do chefe. Bom, aqui nós temos agora as instruções da prova. A prova, pessoal, ela diz basicamente o seguinte, eu não vou ler isso aqui para vocês não, vocês depois podem pausar o vídeo de vocês e fazer uma leitura. Mas informações importantes aqui. Isso nós vamos trabalhar no próximo conteúdo, tá? Em sua dissertação, procure ter claro, antes de começar a escrever, o que você pensa sobre o assunto. Isso é que nós dizemos, pessoal, de projeto de texto. Oh, gente, isso é muito importante, porque não tem, né, nada mais valioso do que você construir previamente o seu texto. E o que seria esse projeto de texto, grosso modo? Você vai organizar suas ideias ali. Você vai pensar num repertório, vai pensar numa estratégia, já vai pensar na sua tese, já vai pensar nos seus argumentos e, quiçá, já pense ali na sua conclusão. Porque você tendo tudo isso em mente, depois é só o quê? Concatenar essas informações, ok? Outro ponto importante é que você precisa construir o quê? Argumentos sólidos e não apenas achando alguma coisa sobre o assunto. Ou seja, você precisa demonstrar autoria. O que você realmente sabe sobre aquele assunto, o que você realmente quer provar sobre aquele assunto, é você argumentar de uma forma mais autoral. Depois nós temos aqui a questão que fala de uma sequência lógica, metódica,
Pessoal, isso também a gente consegue por meio do projeto de texto. Vamos organizar as nossas ideias. Lembra que aquela primeira parte que eu falei, que os concursos, né, as bancas estão de olho, por isso que elas cobram texto tentativo argumentativo, é a sua capacidade de organizar as suas informações. E por fim, pessoal, a questão de você escrever, né, na modalidade da língua portuguesa, a norma culta padrão. Gente, isso é importante. Às vezes, a gente sabe se comunicar de uma maneira bem, né, expressiva, só que na hora que nós vamos colocar isso no papel, a gente comete erros crassos de acentuação, de pontuação, de regência, crase, né? Até mesmo erros ali relacionados à ortografia, trocar um S pelo um Z, por exemplo, trocar um CH pelo um X. Então nós precisamos entender essa proposta aí para não cometer erros, tá? Na Polícia Militar, por exemplo, vou mostrar para vocês a seguir aqui, a folha de redação, 60% da prova é relacionada à gramática, à norma culta padrão. Aí está essa folha. Observem aí que nós temos o conteúdo relacionado aí a 40 pontos da prova, né? E nós temos 5 aspectos aí: pertinência ao tema, argumentação coerente, adequação dos articuladores, organização adequada de parágrafos e propriedade vocabular, que é a sua capacidade aí de conhecer sinônimos, hiperônimos, né, para não ficar repetindo palavras, conjunções, enfim. E aí nós temos 20 pontos para cada sequência gramatical, como ortografia, né, a questão aqui da pontuação, certo? Que é e a morfossintaxe. Então, nós temos a escrita correta das palavras, 20 pontos. Você vai perdendo 1 ponto por falha ortográfica. Claro que palavras repetidas, eu errei a palavra uma vez. Sei lá, escrevi uma palavra com S quando deveria ser com Z. E depois eu repeti essa palavra. Eles vão penalizar apenas uma vez. Depois nós vamos falar melhor sobre isso, tá? Mas, se eu errar 20 palavras diferentes, eu já perco 20 pontos. E nós não queremos isso, né? Nós queremos 70 a mais. Agora, vamos falar sobre a questão aí do texto em si, para a gente finalizar essa aula de hoje. O texto construído, gente, com aquela proposta de redação, ficou o seguinte. Na obra O Príncipe, Maquiavel discorre sobre a importância da imagem e da conduta dos líderes para a manutenção do poder. Ainda que seu foco fosse o campo político, o autor revela uma verdade atemporal. O comportamento do chefe exerce influência direta sobre os liderados. No ambiente organizacional moderno, não se pode negar que essa influência ultrapassa a obediência formal e atinge a formação ética e prática da equipe. Nesse contexto, mais que influenciar, o chefe precisa ser exemplo, pois é por meio dele que se constrói a aprendizagem do grupo e se consolida a confiança mútua. Pessoal, percebam que nesse primeiro parágrafo, nós colocamos aqui o repertório sociocultural, que foi O Príncipe, né, de Maquiavel. Nós colocamos aqui, de maneira bem articulada, né, o tema, que é essa questão de influência direta sobre os liderados, e nós colocamos a nossa tese, que foi: não se pode negar que essa influência ultrapassa a obediência formal e atinge a formação ética e prática da equipe. E para sustentar essa tese, nós colocamos também 2 argumentos, que são: por meio deles se constrói a aprendizagem do grupo, então uma questão didática, né, de aprendizagem, e consolida a confiança mútua, ou seja, a pessoa vai passar uma certa credibilidade. E eu quero que vocês fiquem atentos a essas 2 informações, a aprendizagem e a confiança mútua, que são os meus 2 argumentos. E esses 2 argumentos precisam ser articulados, em razão da minha tese, nos parágrafos de desenvolvimento. Isso mostra a minha organização textual. Vamos ver se foi feito isso? Primeiro eu tenho que trabalhar, então, o quê? A aprendizagem do grupo. Em primeiro lugar,
o fundamento está no caráter formativo da liderança. A equipe aprende observando como o líder lida com os desafios, organiza prioridades e se relaciona com os demais. Como disse Albert Schweitzer, o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Um bom exemplo disso pode ser visto em líderes como Nelson Mandela, que mesmo diante de situações adversas, manteve uma postura conciliadora e coerente em seus valores de justiça e respeito. Em ambientes corporativos, quando um chefe demonstra responsabilidade, empatia e comprometimento, ele não apenas inspira, mas educa seus subordinados. A prática constante de condutas éticas cria uma cultura organizacional sólida, transformando o comportamento do líder em referência concreta e cotidiana. Quero chamar a atenção de vocês para esse parágrafo, né? A construção desse parágrafo. Depois nós vamos falar sobre a articulação, mas aqui eu quero que vocês compreendam como que foi desenvolvido. Eu coloquei o tópico frasal, que é o meu argumento, né? Que é a questão aí da aprendizagem do grupo. Depois eu coloquei um repertório sociocultural, que é a questão do Albert Schweitzer. Depois eu coloquei aí um exemplo, que é uma estratégia argumentativa, que é para comprovar aquilo que eu quero mostrar no meu discurso de argumentação. E, por fim, né, esse discurso a minha argumentação foi em ambientes corporativos, quando o chefe demonstra, enfim. E depois eu concluí o parágrafo, que é o fechamento do parágrafo. Não confunda com o fechamento do texto, que fica lá na conclusão, tá? Que é a prática constante de condutas éticas, cria uma cultura organizacional. Enfim, vocês precisam ter em mente que um parágrafo de argumentação, um parágrafo de desenvolvimento, ele precisa ter essa estrutura aí. Depois nós vamos para o segundo, que é a confiança mútua, o segundo argumento, que vai estar no terceiro parágrafo. Diz o seguinte: além disso, o respeito à credibilidade da liderança depende da coerência entre discurso e prática. Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, vivemos em uma era marcada pela fragilidade dos vínculos, o que torna ainda mais essencial a construção de relações baseadas em confiança. Olha aí, entrando, né, o segundo argumento. Um chefe que exige produtividade, mas procrastina decisões ou cobra respeito, mas trata a equipe com arrogância, mina sua autoridade e gera descrédito. Um exemplo real é o caso de empresas que enfrentam crises internas após denúncias de condutas antiéticas por parte da liderança. Como aconteceu com a Uber em 2017, quando atitudes inadequadas do CEO comprometeram a imagem da empresa e provocaram perdas significativas. Sendo assim, líderes que mantêm integridade e coerência fortalecem a confiança, motivam a equipe e criam um ambiente de trabalho mais estável e colaborativo. Mais uma vez, aqui nós temos o tópico frasal, que é a questão da credibilidade, né, da confiança. Depois nós temos ali a ideia de trabalhar com um repertório sociocultural, que foi o Zygmunt Bauman. Depois nós usamos a estratégia, de novo, né, a estratégia da exemplificação, colocamos a nossa argumentação e encerramos com o fechamento para o parágrafo. Agora sim, a conclusão do texto, para fecharmos, né? Diante disso, reafirma-se que a liderança genuína exige mais do que ocupação de cargo, exige presença ética e exemplo contínuo. Por formar comportamentos e sustentar a confiança, o exemplo total é a base da influência profunda. Para que isso ocorra, é fundamental que as instituições invistam na formação consciente de seus líderes, promovendo práticas de autoconhecimento, ética e coerência. Afinal, mais do que chefes, as equipes precisam de referências. Aqui vocês perceberam que nós fizemos uma retomada do tema, né, que é a questão do exemplo, e apresentamos algumas soluções, né, como a questão de investir em formação consciente, porque nós vimos que lá no texto, né, de Courtois, fala a respeito dessa questão de crescer
conscientemente. Então, um chefe precisa ter consciência para liderar os seus subordinados. Ok? Então, pessoal, a ideia que eu trabalhei com vocês hoje foi uma forma geral para a gente conhecer o texto, né? A questão da estrutura desse texto, como é feita a introdução, o desenvolvimento, o que eu preciso apresentar nesse desenvolvimento e a minha conclusão, ok? Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar a questão da modalização do discurso argumentativo. Como eu vou demonstrar subjetividade, que o texto argumentativo requer subjetividade, na construção de um discurso mais argumentativo. Ok? Obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.